vamos falar, dando continuidade ao assunto de ângulos, vamos falar de ângulos congruentes e de bissetriz de um ângulo. O que é que a gente chama de ângulos congruentes? São ângulos que têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, nós vamos chamar de congruentes. É muito parecido com segmentos congruentes, que a gente já estudou. Então, segmentos congruentes têm a mesma medida. Ângulos congruentes têm a mesma medida. O símbolo não podia ser diferente. É aquele igual com o tiozinho. Eu coloquei aqui um exemplo. Se um ângulo ABC mede 45 graus e um outro ângulo DEF também mede 45, então nós podemos dizer que o ângulo ABC é congruente ao ângulo DEF. Certo? Símbolo de congruente. Ó. Os ângulos têm medidas iguais, porém eles são chamados de congruentes. Bissetriz. Pessoal, bis, metade, dividido por 2, tá? Então, o que é que a gente chama de bissetriz de um ângulo? Misturei. Bissetriz de um ângulo é uma semirreta, lembra como é que representa a semirreta? Com a mesma origem, que a gente chama de vértice, e que divide esse ângulo ao meio, ou seja, ele divide em dois ângulos congruentes. Então, eu coloquei aqui, ó, um ângulo ABC, por exemplo. Se este ângulo mede ou medir 40 graus, então, a bissetriz, vamos chamar aqui de BD, ela divide esse ângulo de 40 graus em dois ângulos com medidas iguais, 20 e 20. Então, o ângulo ABD é congruente ao ângulo CBD. Este ângulo pequenininho aqui, ó, tem a mesma medida desse outro pequenininho, porque BD é uma bissetriz. Toda semirreta, chamada de bissetriz, vai dividir um ângulo ao meio, tá? E nós temos uma construção muito simples. Como construir a bissetriz de um ângulo? Olha, eu vou ensinar aqui uma técnica bem simples para a gente traçar essa bissetriz usando o compasso e uma régua, ou um esquadro, tá? É simples, ó. Vocês estão vendo aqui esse ângulo ABC, tá? Eu quero dividir esse ângulo exatamente ao meio. E uma técnica bem simples é essa. Você pega o seu compasso, qualquer abertura. A ponta seca, lembra que a ponta tem um ferrinho, você vai botar bem na origem e vai traçar um arco. Qualquer medida. Pode continuar com a mesma abertura, pode mudar a abertura, tá? Mas vocês vão observar que quando a gente traça esse arco, a gente encontra dois pontos comuns, ó. Esse ponto é comum a essa semirreta e esse ponto é comum a essa outra semirreta. Nesses dois pontos encontrados, e qualquer abertura do compasso pode ser a mesma, você vai botar a ponta seca agora aqui, ó, e vai traçar um arco. Com a mesma abertura, bota a ponta seca aqui, ó, e traça a outra, o outro arco. Esses dois arcos, eles sempre vão interceptar em um ponto.
Esse ponto é chamado ponto comum os dois arcos. Pronto. Agora, com a régua, você bota bem no vértice e coloca aqui, ó, no ponto de encontro. No momento que você traça esta semi-reta, ela é chamada de bissetriz, que nós podemos representar simplesmente pela letra B, T, Z. Tá certo? Ou seja, essa semi-reta, ela divide o ângulo ABC em dois ângulos congruentes. A medida desse ângulo é igual à medida desse, tá certo? Então é bem simples. Vou repetir agora. Abre o compasso, qualquer medida, qualquer abertura, bota a ponta seca aqui, traça esse arco. Esse arco, ele vai interceptar dois pontos comuns, nesse lado e nesse. Bota na ponta seca agora do compasso, que pode ser com a mesma abertura ou não, pode ser maior, pode ser menor. Você vai traçar dois arcos. Bota na ponta seca aqui, ó, traça um arco, ponta seca aqui, traça outro. O ponto de encontro, você traça a bissetriz. Lembrando que é semi-reta, começa no vértice. E eu coloquei aqui exatamente o procedimento que eu fiz, ó. Devemos abrir o compasso em qualquer abertura. Colocar a ponta seca na origem e traçar um arco. Tracei um arco. Encontraremos dois pontos comuns. Ponto comum, ponto comum. Nesses pontos, nós vamos colocar a ponta seca do compasso e vamos traçar dois arcos. Um pelo ponto, o outro pelo outro. Os dois arcos, eles com certeza vão se encontrar em um ponto comum. Tá aqui, ó. Agora é só traçar a bissetriz. Tá certo?